Olá a todos. Hoje nós vamos comentar alguns aspectos sobre os rituais nórdicos pré-cristãos, popularmente conhecido como rituais ou ritos pagãos. É um dos temas mais complexos de serem estudados na escandinavística, né? Primeiramente pela dificuldade de nós termos acesso direto a essas práticas, devido às características das fontes. Bom, em meu livro de 2023, As Religiões Nórdicas da Era Viking, né, no capítulo 4, eu já trabalho com essa questão dos rituais, né, onde eu introduzo esse capítulo esclarecendo as diferenças, né, entre mito, culto e rito na Era Viking. Mitos seriam as narrativas, os cultos seriam as formas de venerações que as pessoas tinham com os deuses, e ritos ou rituais são as ações práticas que as pessoas tinham com relação às suas crenças ou então às deidades, né, os deuses. Os ritos, eles são encontrados em vários tipos de fontes. Fontes nativas, principalmente as sagas. As Edas contêm mais material mítico, né, contém mais narrativas mitológicas. Algumas fontes estrangeiras, principalmente da área anglo-saxônica, e fontes escritas em latim, da Alta Idade Média. Nós também temos alguns materiais escritos por viajantes árabes, materiais arqueológicos e fontes iconográficas. As fontes escritas, de maneira geral, elas contêm uma filtragem ideológica muito grande do cristianismo. Isso dificulta um acesso direto a essas crenças. Outra característica dessas fontes escritas, que também dificulta o trabalho do pesquisador, é que a maioria delas possui muitas poucas descrições de como seriam esses rituais. De maneira geral, o campo de estudo dos rituais nórdicos pré-cristãos, você consegue estudar questões sociais, você consegue estudar as relações desses rituais com os cultos, né, com as venerações, com dados toponímicos, né, que são os dados geográficos das áreas de cultos, mas maiores detalhes, maiores minúcias nessas fontes, elas não existem. Então, uma reconstituição histórica desses rituais é praticamente impossível. Eu vou dar um caso, um exemplo concreto. Um dos rituais mágicos, né, proféticos, mais famosos de todas essas fontes está na saga de Érico Vermelho, onde uma profetisa chamada Torbjorg, do sul da Groenlândia, ela teria sido convocada por uma comunidade para realizar uma profecia sobre essa comunidade que estava passando necessidade, né? Estava passando por um período de crise de fome. A Torbjorg, ela chega então nessa fazenda, ela vai passar por vai ter acesso a uma espécie de ritual onde ela vai comer vários corações de vários animais. Né? Existe um estudo do Andrea Maraski, publicado na revista Scandia, que contém uma análise muito detalhada sobre esse episódio. Mais para frente, ela vai fazer um ritual propriamente dito. Né? Então, lendo só um pequeno trecho desse ritual. Então, as mulheres formaram um círculo em torno do tablado e no meio Torbjorg estava sentada em cima dele. Gudrid então recitou o cântico tão belamente e tão bem que julgaram nunca ter ouvido antes com tão bela voz aquele cântico que era então recitado.
Existem várias questões sobre esse episódio. Alguns pesquisadores acreditam que seja um relato puramente ficcional, alguns acreditam que seja um eco de antigas práticas no modo de preservação literário. Então, os personagens e o acontecimento em si não seria histórico, mas ele poderia remeter a antigas práticas. E há alguns que acreditam que realmente esse cenário de acontecimentos ocorreu. Mas o que é interessante perceber é que não há detalhamento. Se sabe que ela fez, a Turmiog teria feito cantos, mas a fonte não informa que cantos necessariamente seriam. Esse ritual de invocação de espíritos, de seres para ajudar na profecia, ele foi curto, ele foi demorado, que tipo de cantos foram usados? A fonte não esclarece. Então, aqui nós temos um grande problema que os pesquisadores não têm como reconstituir esses rituais. Então, qualquer pessoa que vá fazer um documentário, uma produção fílmica, ou mesmo rituais pagãos na contemporaneidade, que forem reconstituir qualquer tipo de ritual nórdico pré-cristão, eles vão ter que necessariamente colocar elementos imaginários, fantasiosos, contemporâneos, para preencher essas lacunas. Não há como reconstituir qualquer tipo de ritual, pela falta objetiva de fontes detalhadas. Uma outra questão que envolve os rituais nórdicos pré-cristãos é a grande filtragem ideológica, principalmente do cristianismo. Ou seja, além de nós não termos um detalhamento de como ocorriam esses rituais, existe ainda o problema da filtragem. Só citando uma fonte muito conhecida, uma fonte latina, o Adão de Breme, escrevendo o famoso Templo de Uppsala, é um relato extremamente fantasioso, que possui vários tipos de filtragem. Eu vou me concentrar aqui apenas na leitura da descrição do deus Thor dentro desse relato. Inclusive, possui um artigo em português escrito por um neveiro, o Vitor Hugo Sampaio Alves, analisando essa questão das representações do deus Thor no relato do Adão de Breme. Eu vou deixar aqui na legenda na descrição do vídeo a bibliografia para quem tiver interesse. É um artigo muito bom, mas no caso aqui eu vou fazer uma leitura da citação do trecho do Thor no relato do Adão de Breme. Estes deuses representam o seguinte: Thor, dizem eles, preside sobre ar, sobre os trovões e os relâmpagos, os ventos e as chuvas, o bom tempo e sobre as colheitas. Bom, a maior parte dos pesquisadores acredita que essa visão é uma visão extremamente estereotipada, que foi retirada, o Adão de Breme retirou essa descrição não de uma tradição nativa. Né? Ele não teve acesso diretamente aos rituais que ocorriam nesse local, né, se é que existiu esse local, né, a maior parte dos pesquisadores acredita que o Templo de Uppsala não existiu, mas as descrições desses supostos rituais que ocorriam em Uppsala veio de terceiros. O Adão de Breme nunca esteve nesse local. Então, os pesquisadores acreditam que, no caso dessa descrição do Thor, o Adão de Breme ele foi influenciado pelas descrições do Júpiter romano, porque ele, como sendo um erudito medieval, também como saxogramáticos e outros intelectuais da época, ele teve acesso a material classicista, material clássico. Então ele conhecia os relatos clássicos sobre o deus Júpiter. E aí ele retirou todas essas informações, ou a maior parte das informações, para descrever o deus Thor, não de uma tradição nativa da Escandinávia,
mas sim de um referencial sobre o Júpiter romano. Principalmente os aspectos, são dois aspectos, os trovões relâmpagos. Mas alguns podem perguntar, mas o deus Thor tradicionalmente é conhecido como o deus do trovão, dos relâmpagos, produz nas animações, nos quadrinhos, produz relâmpagos, raios. Né? Um pesquisador chamado Declan Taggart, ele escreveu um livro, que é sua tese de doutorado, onde ele questiona essa imagem clássica do deus Thor. Nenhuma fonte literária, nenhuma fonte escrita sobre o deus Thor menciona a relação dele diretamente com o trovão e o relâmpago. Então não há descrições dele criando trovões e relâmpagos, as fontes escandinavas não mencionam isso. Então teria sido uma influência do Júpiter. O Zeus, Júpiter, ele é simbolizado com um raio nas mãos, né, em algumas estatuetas, em algumas narrativas, ele está associado com o trovão e o relâmpago. Outra coisa é o bom tempo e sobre as colheitas. Há descrições de Júpiter relacionando ele com colheitas e fertilidade. Então, segundo os pesquisadores, o Adão de Bremen teria retirado também esse aspecto de fertilidade do Thor em cima da imagem do Júpiter. Não há nenhuma fonte que relacione diretamente o deus Thor com a questão das colheitas e da fertilidade. O deus Thor não era uma deidade da fertilidade. Inclusive, nenhum livro que eu publiquei em 2024, o Jim, uma história arqueológica da Dinamarca Viking, pela editora Vozes, há um subcapítulo que eu trabalho essencialmente essa questão, o culto a Thor na Dinamarca. O deus Thor realmente possuía uma associação com a fertilidade. Eu emprego bibliografias e historiografias desde o século XIX, tentando demonstrar, então, que realmente ele não há relação direta nas fontes do deus Thor com a fertilidade. Existe aí um uso por parte de alguns antigos acadêmicos literalmente dessa imagem do Adão de Bremen, né, como sendo Thor um deus da fertilidade. Mas as fontes não são objetivas nesse sentido, não há essa associação. Então, isso foi uma construção do Adão de Bremen que ficou popular, e aí os acadêmicos, posteriormente, alguns acadêmicos começaram então a utilizar diretamente essa imagem. Ela não tem evidência nas fontes. Inclusive, algumas sistematizações mais recentes de alguns dos maiores especialistas em Thor, nos mitos, por exemplo, John Lindell, ele diretamente questiona essa imagem, então, essa visão do deus Thor relacionado com a fertilidade. O deus Thor era um deus da proteção, era um deus que mantinha essa ordem cósmica. Inclusive, a própria iconografia principal do deus Thor, que é verificada em monumentos, inclusive a famosa Pedra de Altuna, na Suécia, que foi erigida em meio de plantações, mostra ele pescando a serpente do mundo. Nenhuma iconografia apresenta Thor cuidando de colheitas, por exemplo. Então, a própria cultura material demonstra essa associação do Thor como mantenedor de uma ordem cósmica. Ele não tem relação com fertilidade. Então, isso demonstra como é complicado nós termos, muitas vezes, uma interpretação literal da fonte escrita. Isso é uma coisa que o pesquisador tem que ter muito cuidado. Ainda nessa questão da fertilidade, saímos agora de uma fonte latina e vamos para uma fonte nativa, uma fonte da Escandinávia. Saga dos Inglingos. A Ingliga Saga. A Ingliga Saga é o primeiro livro do Heimskringla, escrito pelo Snorri Sturluson. Em seu capítulo 8º, a Saga dos Inglingos descreve Odin.
Odin como legislador. E ele vai, nesse parágrafo, nesse trecho da Saga dos Englingos, descrever essa capacidade que Odin teria de legislar sobre vários aspectos da vida dos homens, da vida das pessoas daquela época. É uma visão efeminista, né? Ele teria sido um rei que teria vindo da Ásia, entre outros aspectos. E é um trecho que ele fala, ele menciona, se deviam realizar sacrifícios por um ano próspero até o princípio do inverno. A metade do inverno se devia sacrificar pela fertilidade. E terceiro, no verão, era o sacrifício pela vitória. Então a gente percebe nesse trecho específico da Saga dos Vinglingos que Snorri está associando a fertilidade também com o Odin. O Odin legislaria sobre essas várias práticas rituais. Para quem conhece odinologia, para quem conhece os estudos sobre o deus Odin, nós percebemos claramente que é uma falácia. O próprio Snorri Sturluson aqui está desconhecendo aspectos mais funcionais dessas práticas religiosas mais antigas, que ele está separado por séculos. Ele é um intelectual cristão que está fazendo essa recolha de mitos, de narrativas e também informações rituais que muitas vezes ele desconhece. Essa visão que ele tem de ritual é uma visão de um cristão do século XIII. Então está muito afastado do que realmente era o papel do Odin na sociedade escandinava antiga. Então, mais uma questão aqui para se ter cuidado. Mesmo as fontes nativas, elas apresentam pontos equivocados sobre essas práticas. E aqui, um recente livro que eu adquiri no Museu de Roskilde, Viking Dynasties, um livro de 3 quilos que eu trouxe desse museu, que vai tratar da arqueologia da região de Laiha e de Uppsala. E há uma edificação sagrada que uma edificação religiosa que foi descoberta em Laiha, que é chamada de edifício Casa 46. O autor até coloca um box, ele tem uma ilustração aqui, uma reconstituição dessa edificação. E é interessante que nesse box, que é chamado de Block House, né, então seria a casa, a edificação do sacrificial, ele vai contrapor com as sagas islandesas, com alguns trechos de sagas islandesas. E o que a gente percebe? Por exemplo, ele vai contrapor, então, o que se encontrou nessa edificação de Laiha com por exemplo, um trecho da Erbígia Saga, Saga dos Habitantes de Eir. O que se percebe nessas sagas islandesas que descrevem os supostos templos, né? Os arqueólogos evitam esse termo, né? Atualmente os arqueólogos empregam o termo edificação religiosa. Templo, ele tem um sentido muito cristocêntrico. Mas, enfim, nessa saga dos Habitantes de Eir, se descreve um templo, uma grande edificação de grande tamanho. Então, isso é um primeiro elemento que nas descrições de rituais desses supostos templos é muito exagerado. Se sabe hoje, na maior parte dos edifícios religiosos que foram recuperados pela arqueologia, que seu tamanho era muito pequeno. Essas edificações, como a de Laiha, elas comportavam no máximo 3 pessoas. Eram edificações muito pequenas para uso apenas da aristocracia em alguns momentos. Então, isso é uma primeira questão que é extremamente exagerada nas fontes escritas. O templo, ou como no Adão de Bremen, né, é adornado com correntes, ornamentos de ouro, ou então nas sagas islandesas o tamanho é imenso. É uma coisa que tem que ser observada. E o único ponto que o autor, o arqueólogo aqui, o John Lindqvist, ele está pegando como autêntico das sagas seria o fato da descrição sacrificial. Nesses templos descritos pelas sagas, por algumas sagas, animais eram sacrificados em honra aos deuses.
E isso a arqueologia está verificando, né? Vários vestígios animais dentro dessas edificações, associados a essas edificações, como principalmente vestígios de porcos e vestígios de cavalos. Então, esse estudo nos mostra como é complicado estudar os rituais na era viking, né, os rituais pré-cristãos na era viking, e como os pesquisadores devem estar atentos a críticas internas das fontes, como o pesquisador deve estar atualizado com pesquisas e descobertas arqueológicas, ou como alguns pesquisadores, o Jens Peter Schutt, por exemplo, usa muito história comparada das religiões para se estudar práticas de outras esferas próximas à Escandinávia, como o mundo eslavo, o mundo báltico, o celta, o saxão antigo. Então, para poder ter esses elementos comparativos, para poder ter uma visão mais aprofundada desses rituais. Mas, de qualquer modo, eu retomo aqui a observação que eu fiz no começo, o pesquisador ele deve estar consciente de que nós não temos acesso direto, então, a maior parte dessas fontes, digo, das práticas, as fontes elas não dão acesso direto, são fontes, na maior parte das vezes, escritas séculos depois, ou então, no caso de fontes contemporâneas, elas têm uma filtragem ideológica do narrador. Mesmo uma das fontes mais importantes, que descreve quase em detalhes, né, uma das poucas fontes que há detalhamento, que é o ritual funerário na área dos Rush, descrito pelo Ibn Fadlan. Há também algumas filtragens do referencial islâmico, por exemplo, a senhora que vai fazer o sacrifício da escrava no funeral ali de uma liderança, ela é chamada pelo cronista de o anjo da morte, ou seja, um referencial islâmico para algo que o narrador ele não compreende muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um vídeo que trata mais da questão um pouco metodológica do que do conteúdo temático em si, mas na descrição do vídeo então vai ter uma série de bibliografias dos livros que eu citei aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, escrevam nos comentários, né? Se inscrevam no canal e ajudem então o Neve a manter esse ponto, esse centro de divulgação que é o nosso canal do Neve. Muito obrigado, nos acompanhe, curtam o vídeo, muito obrigado, até a próxima.